Continuando no bloco de ação, esse bloco ele vai permitir o quê? Ele vai permitir que o robô faça algumas ações para te ajudar na gestão e no atendimento ao cliente. Eu tenho aqui a primeira, adicionar etiqueta, que você vai conseguir identificar os interesses do seu cliente para futuras ações estratégicas de marketing, de remarketing, e até mesmo de identificar o que aconteceu com aquele cliente. Então, por exemplo, o cliente ele passou aqui que ele gostaria de 100 peças. Então, a gente adiciona uma etiqueta de 100, compra atacado 100 peças. E em algum momento, você vai usar essa etiqueta para ofertar para ele, ó, eu verifiquei que na última vez você teve interesse em comprar um lote de 100 peças, só que a gente tem uma promoção hoje para o lote de 500 peças. E aí você consegue fazer estratégias para que esse cliente que está identificado, que teve interesse de 100 peças, volte a comprar mais de você, tá? Temos aqui também a opção de remover etiqueta. Aí, a opção de remover etiqueta funciona o seguinte: você está em uma parte do seu funil que você adicionou a etiqueta. E aí, o seu cliente está continuou percorrendo o funil. Tá? Então, nós estamos criando aqui uma simulação que ele continua interagindo com você. Nessa parte aqui, ó, do funil que você vai colocar, por exemplo, um outro exemplo de adicionar etiqueta, você vai colocar primeira etapa, etapa 1. Ó, então, você identificou aqui que o seu cliente passou pela etapa 1 do funil, certo? E aqui, quando ele já chegou aqui nessa parte do funil, deixa eu colocar aqui alguns botões para ilustrar e dar continuidade aqui no funil. Quando ele chegou nessa parte do funil, você vai classificar essa parte como etapa 2. Né? Então, até aquele momento ele passou na etapa 1 do funil e aqui você vai considerar que é uma etapa 2 do funil. Só que não faz sentido você deixar ele com uma etiqueta de etapa 1 e deixar ele também com etiqueta de etapa 2. Se ele passou pela etapa 1 e chegou na etapa 2, logo você só precisa saber da etapa 1. Quer dizer, você só precisa saber que ele está na etapa 2. Então, você vai retirar a etiqueta etapa 1. Então, aqui vai remover etiqueta, etapa 1. Então, o que nós concluímos aqui? O cliente passou por essa parte aqui do funil e adicionou a etapa 1. Ele continuou e chegou na etapa 2. Você adiciona a etapa 2, a etiqueta etapa 2, e retira a etiqueta etapa 1. Isso vai servir o mesmo exemplo para inscrever ele em uma sequência e para descadastrar ele em uma sequência. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Pô, se ele chegou até aqui, nessa etapa, e você cadastrou ele em uma inscrição de uma sequência, aí eu vou colocar aqui, sequência oferta relâmpago, por exemplo. Você vai falar para ele assim, ó, pô, chegou até aqui, ele viu lá 100 peças e não deu continuidade. Aí você vai cadastrar ele em uma sequência falando para ele depois de 1, 2, 3 dias. Verifiquei que você escolheu comprar 100 peças, porém não deu continuidade. O que faltou para você finalizar o seu pedido? Beleza? E aí chegou aqui na etapa 2, aí esse cliente passou pela etapa 1, você cadastrou ele numa sequência, chegou na etapa 2 aqui, ó, ele deu continuidade, ele se interessou pela quantidade, só que ele parou no preço. Então você vai fazer o que aqui? Você vai adicionar ele em uma outra sequência e vai retirar ele da sequência oferta relâmpago. Por quê? Nesse momento, você vai falar para ele assim,
Você vai mandar uma sequência falando de preço. E aí não faz sentido você manter ele na sequência quando você falava de quantidade. Então você descadastra ele de uma sequência para cadastrar ele em uma outra sequência. Então, esse exemplo ele serve tanto para adicionar e remover etiqueta, quanto para inscrever ele em uma sequência e descadastrar ele em uma sequência, tá? Outras funções que nós temos aqui de ação, deixa eu limpar aqui essa parte para não ficar poluído. E aí você tem a parte de notificar administradores. Essa parte é muito legal, porque o robô vai te mandar uma mensagem avisando que o seu cliente teve interesse do produto ou do serviço, ou avisando o que você quer que seja notificado para você e para o seu time. Então, por exemplo, vamos dizer que o cliente chegou aqui no final do funil e quis comprar 100 peças de calça. Aí você vai notificar o administrador ou usuário: cliente gostaria de realizar uma compra. E aqui embaixo você vai colocar o nome do cliente e você vai colocar o telefone do cliente. Essa mensagem aqui, ó, vai ser notificada pelo WhatsApp para o usuário que você definir. Então, recapitulando, o robô vai mandar uma mensagem para o seu número de WhatsApp pessoal falando que o cliente teve interesse em comprar alguma coisa. E aí você não precisa ficar o dia inteiro na frente da ferramenta para esperar o seu cliente fazer alguma ação. Porque quando você for notificado no seu WhatsApp, aí você vai falar: opa, tem um cliente lá me esperando para uma reunião, tem um cliente me esperando para finalizar uma compra, e aí você entra e dá continuidade. Eu vou falar do restante do bloco de ação em um próximo vídeo, porque esse bloco ele tem bastante funções.